Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bora? Nossa, que nojo. E aí, podemos? Ô, gente, bom dia. Antes da gente começar, deixa eu dar um aviso rapidamente. Finalmente as camisetas chegaram. Ei, caralho! Ô. Aí tem uma lista ali na. Algumas pessoas fizeram o pedido de camiseta extra. Então tá lá constando na lista também. Se você fez o pedido de camiseta extra, tem o seu nome, o curso e o tamanho da sua camiseta, tá bom? Tais que não conseguirem pegar no intervalo, peguem na saída, ou peguem na quarta, na quinta-feira, quando vocês forem vindo, mas as camisetas já estão disponíveis, tá? Bom, e hoje? O que a gente vai fazer hoje? Exercício. Ó, hoje, se tudo correr certo, qual que é o cronograma, né? Fazer exercício de gases, são acho que 10 ou 11 questões. Se der tempo, se der um tempo satisfatório da gente conseguir terminar as questões, a gente já entra na teoria de cálculo estequiométrico, que é o próximo assunto da nossa frente de cálculos, que é a frente da segunda-feira. Lembrando que a semana que vem, dia 8 de abril, não tem aula, tá? É feriado de Cuiabá, é aniversário de Cuiabá, então não teremos aula, tá bom? Podem descansar mais um dia, porque é o último feriado também, né? Depois acabou. Os que tiver tudo. Tem o Corpus Christi também, né? Que é em maio, lá para final de maio. Não tem um feriado em maio lá? Tem um em maio. Sei lá o que é aquilo. É? Não é Corpus Christi? Sei lá. Tá bom? Então vamos. Ô, gente, os exercícios estão na página 139. Começam, na verdade, na página 139 e vão até a página 140. Tá? Vamos começar. Hum. Na questão um, gente, é uma questão de três afirmativas para que nós possamos julgá-las verdadeiras ou falsas. Tá bom? Questão diz: baseado nos conceitos sobre os gases, analise as afirmativas a seguir. Frase um: a densidade de um gás diminui à medida em que ele é aquecido sob pressão constante. Então, ele está pegando um gás e aquecendo esse gás sob pressão constante. Que tipo de transformação é essa? Aquecer um gás sob pressão constante. Isobárica. É uma transformação isobárica. Se é uma transformação isobárica, eu vou mostrar o gráfico do que em função do quê? Volume sobre temperatura. Então, gente, imagina o seguinte, ó. Imagina o gás no estado A, onde ele tem uma temperatura TA e um volume VA. Aí eu vou aquecer o gás, ou seja, eu vou aumentar a temperatura dele. Ele vai para um estado final B, com uma temperatura TB e um volume VB, ó, certo? Então ele fez isso, ó. Isso é um aquecimento à pressão constante, transformação isobárica, tá? Se aumentei a temperatura, o volume aumenta na mesma proporção, diretamente proporcional. Aí ele falou o seguinte: se o gás sofrer uma transformação desse tipo, segundo ele, a densidade do gás diminui. A densidade diminui
quando ele é aquecido sob pressão constante. Olha, gente, você tem dois jeitos de pensar. Bom, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Ou tipo, sei lá. Eu acho que ela é verdadeira. E você pode pensar de duas maneiras. Você lembra que densidade de uma coisa é a massa dividido pelo volume? Isso é densidade. Então imagina um balão de gás. Um balão de gás. Ele está com uma pressão P. Aí eu aqueço o gás de tal maneira que o volume dele aumenta. Se o volume do gás aumenta, pessoal, o que que acontece com a densidade dele? Diminui, diminui. Acabou. Então é verdadeira, tá? Como é que você pode justificar que ela é verdadeira? O aquecimento aumenta o volume e a densidade é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, se o gás começar a aumentar o tamanho, ele fica menos denso, tá bom? Uma outra maneira de você justificar, ver se faz sentido também, é lembrar o seguinte: na aula da semana passada, a gente deduziu uma fórmula. Não sei se vocês lembram dela. Ó. A densidade de um gás, ela pode ser calculada também em função da pressão e da temperatura. O que acontece? Ele não falou que o gás foi aquecido a pressão constante? Então, isso aqui é constante. Se o gás foi aquecido, a temperatura aumenta, só que a densidade é inversamente proporcional à temperatura. Então, se eu aquecer o gás, a densidade cai, tá? Você pode justificar isso, essa frase verdadeira, ou pensando na fórmula de densidade de massa por volume, ou pensando na fórmula que a gente deduziu na semana passada também, tá bom? Verdadeira, a primeira. Dois, a densidade de um gás não varia à medida que esse gás é aquecido sob volume constante. Agora eu quero esquentar o gás com volume constante. Aquecimento com V constante. Gente, densidade é massa sobre volume. Por mais que você aqueça o gás, se ele não conseguir variar o volume, a densidade não varia. Né? Se o volume é constante, a densidade também é constante, não varia. Então faz sentido, faz sentido. A densidade de um gás não varia à medida que ele é aquecido sob volume constante. Ele precisa ser aquecido, mas ele tem que conseguir expandir. Uma vez que ele consiga expandir, aí você tem a densidade mudando. 3. Quando uma amostra de gás é aquecida sob pressão constante, então agora, então essa frase é verdadeira, tá, gente? A 2. Perdão, esqueci de escrever. Agora eu quero aquecimento sob pressão constante. À medida que um gás é aquecido sob pressão constante, é verificado um aumento do seu volume. Ó, aquecimento sob pressão constante. É o mesmo caso da questão 1. À medida que eu aqueço o gás sob pressão constante, é verificado um aumento do seu volume e a energia cinética das suas moléculas se mantém constante. É aí que está o problema. Por quê? Se eu estou aquecendo, tem duas coisas que vão aumentar. Aumentar o volume, o gás sofre uma expansão, e aumenta a temperatura. Só que, gente, o que mede temperatura? Que a gente discutiu na primeira aula, né? Temperatura mede a agitação de molécula. Então, se o gás está sendo aquecido, você tem aumento da energia cinética das moléculas. Da energia cinética das moléculas. Pronto.
E ele fala que é constante, né? Ele fala que é constante. Quando uma amostra de gás é aquecida sob pressão constante, é verificado um aumento do seu volume, até aí ok, e a energia cinética média das moléculas mantém-se constante. Aí já não. Então tá falso a frase 3. Tá bom? Beleza? Ficamos com 1 e 2, alternativa D. Tá. D de dado. Fechou? Questão número 2. Cara, essa questão 2 ela é bem difícil. Ela fala sobre mistura gasosa. Ô, gente, vamos lembrar uma coisa rapidão aqui? Ó, quando a gente fala de mistura gasosa, o conceito mais importante, a gente definiu o que era, como que se trabalhava com mistura, mas o conceito mais importante é o conceito de pressão parcial. Então imagina o seguinte, ó. Imagina que você tem um recipiente contendo dois gases. Se não me engano, na questão é o hidrogênio e o NO. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é monóxido de nitrogênio, e o hidrogênio molecular, tá? E aí, o que que acontece? Esse recipiente, ele tem um volume, ele tem uma pressão e ele tem uma temperatura, tá bem? Deixa eu colocar, em vez de um balão, deixa eu colocar um botijãozinho de gás aqui, porque eu quero que o volume seja constante. Então, peraí. Pronto. Aqui o bujãozinho de gás, tá? Aí olha o que ele fala. O frasco fechado contém os gases de comportamento considerado ideal, que é o hidrogênio molecular e o monóxido de nitrogênio, tá ali. Aí olha o que ele fala. Sabendo que a pressão parcial do monóxido de nitrogênio, que é o NO, é 3/5 da pressão parcial do hidrogênio. Então, ó, o hidrogênio, ele tem uma pressão parcial, que basicamente é o quê? A pressão que ele teria se ele tivesse sozinho lá dentro. Eu vou chamar essa pressão parcial de P. É a pressão parcial do hidrogênio. Ele fala que lá dentro, o NO está com a pressão parcial 3/5 da pressão do hidrogênio. 3/5 da pressão do hidrogênio. Tá bom. Continuando. Sabendo que a pressão parcial do monóxido de nitrogênio é 3/5 da pressão parcial do hidrogênio e que a massa total dessa mistura é 20 gramas, então a massa de hidrogênio mais a massa de NO é 20. É 20. Continuando. Qual a porcentagem em massa de hidrogênio na mistura? Ele quer a porcentagem em massa, porcentagem de hidrogênio em massa. Gente, veja qual é o problema da questão. Eu quero descobrir a porcentagem de um gás dentro de uma mistura. Ele disse para gente que a mistura inteira tem massa 20 gramas. Então, você concorda comigo que para eu conseguir fazer, para eu conseguir responder a questão, eu basicamente tenho que resolver uma regrinha de 3? Seria a seguinte, ó. 20 gramas corresponde a 100% da mistura. A massa de hidrogênio corresponde a X%. Ó,
Na realidade, a conta que eu preciso fazer é essa. Ele me deu a massa da mistura e eu vou dizer que ela vale 100 gramas. A massa do hidrogênio vai valer X. O X é o que eu quero descobrir. Evidentemente, para eu resolver essa regra de 3, eu preciso encontrar quem? A massa do hidrogênio. A massa do hidrogênio. Fez sentido o que eu preciso fazer? Outro problema. Para eu saber a massa de hidrogênio, eu preciso saber de NO. Sei lá, se o NO for 10 gramas, o hidrogênio vai ser 10. Se o NO for 15 gramas, o hidrogênio vai ser 5 gramas. Ou seja, se eu preciso achar duas incógnitas e eu só tenho uma equação, eu preciso construir uma segunda equação. Eu preciso criar um sistema para chegar numa outra equaçãozinha com as massas para poder resolver a questão. Tá? E aí tem uma informação que a gente não usou ainda, que é a informação mais importante da questão, que ele fala sobre as pressões parciais de um gás. Ele fala da pressão parcial do H, perdão, e do NO. Gente, pensa comigo. Não sei se vocês lembram da aula. Como que a gente fez para calcular a pressão parcial de um dos gases que está aqui dentro? Não foi isso aqui, ó? A pressão parcial do gás é N do gás vezes R vezes T dividido por V, certo? Isso é a pressão. Então, por exemplo, se eu substituir aqui o número de mols de hidrogênio, bota aqui, ó, eu acho a pressão parcial do hidrogênio. Se eu substituir aqui o número de mols do NO, eu acho a pressão do NO. Só que eu não vou fazer uma substituição, eu vou fazer uma outra coisa. A pressão parcial de hidrogênio dividido a pressão parcial de NO dividido pela pressão parcial de hidrogênio não é igual a 3P sobre 5 sobre P. O que eu estou fazendo? Eu estou relacionando as pressões parciais desses dois gases. Mas fala, Danilo, por que você está fazendo isso? Você já vai entender. Bom, o que eu posso fazer aqui para melhorar essa conta? Eu posso simplificar o P, né? Corta o P. Então eu tenho a seguinte situação. A pressão parcial de NO sobre a pressão parcial de H2, ela tem que dar 3 sobre 5. Só que, gente, olha o que eu vou fazer agora. Na verdade, o que eu vou fazer agora, se você perceber de cabeça, você não precisa fazer. O que eu vou fazer? Eu sei que a pressão parcial de NO dividido pela pressão parcial de hidrogênio dá 3 quilos. Só que eu também sei que a pressão parcial de um gás é isso aqui, não é? Então eu posso escrever aqui assim, ó. N do NO vezes R vezes T sobre V sobre N do H2 R T sobre V. Olha o que eu fiz. Eu abri a conta. Por que que eu abri a conta? Para perceber uma coisa. Você fala, Danilo, você vai fazer essa conta, mas eu nem tenho temperatura. Eu não tenho nada. Só que eu posso cancelar o RT e o V. Viram? Então, o que que eu descobri no final? Que 3 quintos é igual a número de mols de NO dividido por número de mols de H2. Difícil, né? Então, eu peguei as pressões parciais, relacionei as pressões parciais e percebi que a relação deu 3 quintos. Ok. Só que eu sei que a hora que eu abrir essa conta, eu chego nisso aqui, ó. Cancelei um monte de coisa, ficou assim. Então, eu posso dizer que 3 vezes N de H2 é igual a 5 vezes N de NO. Opa, perdão, gente, peraí. N de NO.
Só multipliquei em cruz. 3NH2, 5NO. Só que número de mols não é massa sobre massa molar? Então, olha o que eu vou escrever agora. Próxima passagem. 3 vezes massa de hidrogênio sobre massa molar igual a 5 vezes massa de NO sobre massa molar. Presta atenção aqui que tem umas coisas que eu quero comentar. Ó. Lembra que número de mols é massa sobre massa molar. Isso aqui você tem que lembrar. Então, tá vendo onde estava escrito aqui, ó? N do H2? Eu coloquei a massa dividido pela massa molar. Já botei o 2 aqui, ó. Esse 2 é a massa molar do H2. Isso é igual a 5 vezes número de mols do NO. Número de mols do NO é a massa dele dividido pela massa molar. Massa molar é 30, porque é 14 do nitrogênio e 16 do oxigênio. Agora eu resolvo essa conta. Olha o que vai acontecer quando eu resolver esta conta. Fazer mais uma passagem aqui, ó. Presta atenção para não dar bugada. Tá vendo esse 2 aqui? Eu posso dividir com o 30, simplificar. Vai ficar 15 e 1. Tudo bem? Tá vendo esse 15 que eu acabei de ganhar com a simplificação? Posso dividir pelo 5 aqui? Vai dar 1/3. Então essa conta ela vai ficar assim, ó. 3M de H2 igual a M de NO sobre 3. Ó. Aqui o 15 com o 5 virou 1/3. Tá vendo aqui, ó? 1/3 aqui. Passo 3 multiplicando, eu cheguei onde eu queria. Ó, passo 3 multiplicando aqui, ó. Vai ficar M de NO igual a 9M de H2. Ó, opa. Consegui chegar numa relação entre as massas, gente. Eu tenho duas equações agora, ó. Isso aqui é uma equação e isso aqui é outra, ó. A massa de NO é 9 vezes a de H2. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação aqui, ó, e substituí-la aqui, ó. Vou chamar isso aqui de EC 2 e isso aqui de EC 1. Então, a última parte. Substituir EC 1 em 2. Sim, questão de gás pode ser foda, né? Então, vou pegar essa equação e substituir aqui. Então, vai ficar M de H2 mais, no lugar de M do NO, no lugar do M do NO, eu vou substituir por 9MH2. Então, mais 9MH2 igual a 20. A massa de H2, aqui vai dar 10, tá vendo? Ó, 1 mais 9, 10. Dividido 20 por 10 dá 2 gramas. 2 gramas. Cheguei na massa. Cheguei na massa, agora eu posso resolver essa conta aqui, ó. Agora eu posso resolver essa conta. Vai dar 10%, né? Ó, 20 gramas corresponde a 100%. 2 gramas corresponde à porcentagem de hidrogênio. X. Onde X é a porcentagem do hidrogênio. Tá bom? X vai dar 10%. Essa questão é bem foda. Eu acho que ela é a mais difícil de todas da nossa de sala. Oi. Hã?
Por que que deu 10? M mais 9M, 10M. Aí eu passei dividindo, né? Daí 20 por 2, por 10 dá 2. Tá? Essa é bem chatinha. Questão 3. Na 3, gente, após inalar ar na superfície, uma pessoa mergulha até uma profundidade de 200 metros. Ah, então, desculpa. A resposta da questão 2 é D de dado, tá? Esqueci de colocar aqui. A resposta é D de dado. Uma pessoa, então, inala ar e vai fazer um mergulho de profundidade de 200 metros em apneia, ou seja, segurando o ar, né? Sem exalar. Desconsiderando trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares, calcule a pressão parcial do nitrogênio e do oxigênio contido no pulmão do mergulhador. Ui, peraí. Só fazer uma coisa. Ô, gente, para fazer essa questão, a gente precisa considerar algumas coisas. E eu não me lembro se no exercício tinha isso ou não. A primeira é a seguinte: considerações. A primeira consideração é que a gente vai ter que adotar que o ar é uma mistura de N2 e O2. Vocês perceberam que ele pediu para eu calcular a pressão parcial do nitrogênio. Opa, perdão. O2. Ó. Vocês perceberam que ele pediu para calcular a pressão parcial do nitrogênio, tá vendo? Então, isso é a primeira coisa que eu tenho que considerar. Que o ar que a gente respira, é uma mistura, vai de aproximadamente 80 a 20% dos gases. Segunda coisa que eu preciso considerar. Quando você mergulha embaixo d'água, a sua cabeça fica sujeita a uma pressão hidrostática. Vocês lembram como que calcula a pressão de um líquido, gente? Como é que eu calculo a pressão exercida por um líquido? Aqui eu vou chamar de água. É DGH. Onde? O que que seria o H? A profundidade. Ok? Ok até aqui? Isso é a pressão hidrostática. Nós sabemos que cada 10 metros de água, cada vez que você aumenta uma profundidade de 10 metros de água, a pressão que a água vai exercer a 10 metros de profundidade, ela é igual a 1 atmosfera. Exatamente igual a 1 atmosfera. Cada 10 metros de profundidade que você mergulha dentro da água, aumenta 1 atm sobre você, exercido pelo próprio líquido. Certo? Tudo bem? Isso é uma informação que o exercício deve ter colocado. Senão fica difícil da gente fazer. Tá. Quando ele fez isso aqui, ó, o cara tava lá, ele foi mergulhar. Então, antes dele pular, ele fez isso e segurou o ar. Esse ar que entrou no pulmão dele estava com que pressão? 1 atm? Então, quando ele estava lá em cima, a pressão inicial dele era de 1 atm. Só que aí o maluco mergulhou
até uma profundidade. Ele mergulhou, gente, 200 metros. Eu nem sei se isso é possível, tá? O cara mergulhar segurando o ar 200 metros de profundidade. Eu acho que, se não me engano, o máximo é 40, 50 metros. Os caras mais treinadão. Porque qual que é o problema do cara mergulhar 200 metros de profundidade, gente? Quando ele chegar lá embaixo, qual vai ser a pressão do ar no pulmão dele? 21. 21. Por quê? Porque tem a pressão anterior. Você tinha uma pressão. Você aumentou 20 ATMs em decorrência da atmosfera. Da atmosfera, não, da água, do líquido. Então a pressão dele é essa agora. Só que essa pressão é a pressão de uma mistura. É a pressão de uma mistura. Que mistura é essa? É o ar que está no pulmão dele. O ar que está no pulmão dele é uma mistura de NO e O2. Então, na verdade, o que, que é 21 atm? É a pressão parcial do N2 mais a pressão parcial do O2. Ele quer de um deles. Se você achar de um, você acha do outro. O que, que a gente aprendeu a respeito de pressão parcial? Que a pressão parcial de um gás, ela é a porcentagem do gás em relação à pressão total, certo? Isso aqui é o que a gente aprendeu na aula, ó. Se você sabe a porcentagem dos gases que estão lá dentro do recipiente, que no caso é o pulmão do menino, você sabe que as pressões parciais são proporcionais. Então eu posso dizer que a pressão parcial do N2, ela é 80% de 21 atm. Ó, a pressão parcial do N2 é 80% de 21 atms. E deve dar 168, 16,8. É isso? 16,8 atm. Tá bom? E aí, consequentemente, isso aqui é do NO, né? Desculpa, do N2. A pressão do O2, ela vai valer 4,2. 4,2 ATMs. Tá aí. Beleza? Oi, da minha cabeça. Qual delas você está falando, Lud? É, tem que. Então, por isso que eu falei no começo da questão. Eu acho que o exercício teria que ter explicitado isso, tá? Eu não sei, na verdade, eu não me lembro de onde é que é esse exercício. Eu não sei exatamente se ele deu no começo da prova. Às vezes ele dá, tá? Hum, então, velho, por isso que eu falei que eu acho que é meio estranho. O que pode acontecer. É claro que tem várias coisas que podem acontecer, né? Mas uma questão relacionada a gás é o seguinte: quando você tem um líquido, imagina que você tem um líquido. Você já ouviram falar de pulga do mergulhador? Não? É muito bizarro isso. Eu vou contar a historinha para vocês, é muito louco. Imagina que você quer dissolver um gás dentro de um líquido. Então, por exemplo, você quer fazer isso aqui, ó. O2 gasoso virando O2 aquoso. Dá para fazer isso com gás? Dá. Só que é foda pra cacete. No caso, por exemplo, do oxigênio, por que que é difícil dissolver oxigênio em água? Primeiro, porque o oxigênio é apolar. Então já começa que a solubilidade é pequena. Segundo, que o próprio fato dele ser um gás já dificulta. Esse processo ele pode ser intensificado pelo aumento da pressão ambiente. Na verdade, a gente discute isso, né, na perspectiva de deslocamento de equilíbrio, mas vamos tentar não entrar nisso. Então, tipo, para você dissolver um gás num líquido, você precisa aumentar a pressão ambiente. Então, vamos lá. O cara respirou ar com oxigênio, e nitrogênio. E blum, desceu. Conforme ele vai descendo, o que vai acontecendo com a pressão sobre o pulmão dele? Aumentando.
Este aumento de pressão favorece a solubilidade de oxigênio no plasma. Vocês que são bons de biologia, vocês devem saber que boa parte do oxigênio é transportado no plasma por quem? Quem que transporta oxigênio pra caralho? As hemácias, dentro da hemoglobina. Uma pequena quantidade minúscula é dissolvida no plasma. O resto vai grudado na hemoglobina e vai embora. Quando você aumenta a pressão, você aumenta a concentração de gás dissolvido no plasma. Aí beleza, você está lá embaixo, tá. Só que uma hora você tem que subir. Uma hora você tem que subir. Conforme você sobe, o que acontece com a pressão? Cai. E aí, velho, quando cai a pressão, adivinha o que acontece com o oxigênio que estava dissolvido no plasma? Ele vira gás de novo. Ele vira gás de novo. Qual é o problema disso? Futuros médicos? Embolia. Se o gás está dissolvido no plasma. Vocês já abriram uma garrafa de Coca-Cola que de repente você abre e começa a sair gás de dentro dela? É isso que acontece dentro do sangue. Quando a pressão diminui, é o mesmo caso da Coca-Cola. Você abre a Coca-Cola, você vê umas bolhas surgindo do nada. Porque o que que aconteceu? Quando você abre a Coca-Cola, a pressão lá dentro cai. Quando a pressão lá dentro cai, todo o gás que estava dissolvido no refrigerante passa para o estado gasoso e se desprende. O que acontece então? Quando o cara vai subir, essa despressurização pode causar episódios de embolia. Embolia pulmonar, embolia cerebral, embolia cardíaca. Bom, como que se faz então para o cara não ter esse problema? Ele tem que subir devagar. Ele sobe um pouquinho, para, um tempo ali. Depois sobe outro pouquinho, para o organismo ir se aclimatando. Se ele fizer uma despressurização rápida, esse processo acontece. O que que isso tem a ver com a história do pulga do mergulhador? Quando este processo já está acontecendo no corpo da pessoa, a pessoa tem um sintoma, coceira na pele. Por quê? Como a nossa pele é muito vascularizada, tem muito vasinho, quando esse processo começa a acontecer de liberação de gás dentro do sangue, os primeiros vasos afetados são os da pele. Então a pessoa começa a ter umas coceirinhas que, na verdade, é como se o gás estivesse borbulhando dela, de dentro dela. Isso é chamado de pulga do mergulhador. Quando o cara começa a ter esse episódio de coceira, é um sintoma de que ele está despressurizando muito rápido. Então, tipo, o problema de você mergulhar na profundidade não é o mergulhar em si. Claro que você tem um limite para isso. O problema é você voltar. Na hora que você volta, você tem que voltar devagar, né? O que, por exemplo, aquele negócio que implodiu, lembra? Aquela lata de refrigerante que implodiu. Os caras que estavam lá dentro não estavam com essa pressão violenta. Eles estavam com a pressão ambiente de 1 atm, tá? Porque eles estavam isolados. Ahn, tá aí. Então acabou a questão 2. A 3, perdão. Questão número 4, gente. Q4. Chama Pulga do Mergulhador. Depois procura na internet lá sobre isso. É bem legal. Questão 4. A questão 4, gente, o item A é uma coisa, o item B é uma coisa, nada a ver. Então parece duas questões diferentes, tá? Na sala de imagem de um pronto-socorro, acidentalmente um termômetro se quebrou e praticamente todo o mercúrio contido no bulbo se espalhou no chão. Aquele liquidinho de mercúrio ali na ponta do termômetro. No momento do acidente, a temperatura da sala era 25 graus. Considere que o volume da sala é 240 metros cúbicos, a pressão atmosférica do mercúrio é 2,6 10 a menos 6 a 25 graus e R igual a 0,082. Calcule a quantidade de vapor de mercúrio que se espalhou na sala. Então, imagina o seguinte, gente. O mercúrio foi... Você quebrou o termômetro de mercúrio e o mercúrio passou para o estado de gás. Esse é um dos problemas de você manusear mercúrio, né? O mercúrio é um líquido. Sendo um líquido, ele tem uma volatilidade própria. Então, se você está manipulando o mercúrio,
por exemplo, nas regiões do garimpo, que o pessoal usa muito mercúrio, né? O garimpo ilegal, sobretudo, é, você tá, aquilo está evaporando na sua cara. Você está respirando vapor de mercúrio. Ele fala que o vapor de mercúrio ocupou uma sala de 240 metros cúbicos. Deixa eu fazer uma pergunta. Se vocês já leram o exercício aí, talvez vocês respondam. Eu precisarei transformar isso aqui para litro? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele me deu R 0082. Se ele me deu R 0082, eu vou passar isso aqui para litro. Isso aqui dá 240 mil litros, né? 240 mil litros. São os 240 metros cúbicos. Ele fala que a pressão do mercúrio dentro da sala é 2,6 10 a menos 6 atm. E deu a temperatura. Ele quer saber a massa de mercúrio lá. Tudo bem? Tá bom. Gente, vem cá. PV igual a NRT, certo? Se ele quer a massa de mercúrio, eu vou abrir o número de mols. Eu vou fazer assim, ó. P vezes V igual. No lugar do número de mols, eu vou colocar massa sobre massa molar. Vezes R vezes T. E, cara, eu vou substituir tudo. 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 Quer ver, ó? No lugar da pressão, eu vou colocar. Deixa eu só fazer aqui uma setinha, ó. Daqui, vem para cá. No lugar da pressão, fica 2,6 10 a menos 6 vezes. No lugar do volume, 240 vezes 10 a terceira. E chata essa conta. Igual a massa vezes. Ô, gente, o que que o exercício precisaria ter me dado? Hã? A massa molar do mercúrio, tá? Põe aí 200. Massa molar do mercúrio é 200. Bota 200 aí, tá? Vezes R, 0,082, vezes a temperatura. O cara foi tão filho da mãe, para não dizer outro nome feio, que a temperatura, em vez de ele colocar 27 graus, o desgraçado colocou 25. Aqui, ó. Tá aí. Essa é a beleza de conta que a gente teria que fazer. Ô, gente, alguém quer fazer essa conta de calculadora aí para mim? Olha como é que ela vai ficar, ó. Esse 200 aqui vai ficar 200, opa, 200 vezes 2,6, 10 a menos 6, vezes 240, 10 a terceira, tudo isso sobre 0,082 vezes 298. Aqui, ó. É isso aqui. E aí, quanto que deu? 2,10 a quinta. Ah, não sei, deixa eu fazer aqui, vai. Vocês estão esperando eu fazer, né? Vocês são chatos. Deixa eu fazer aqui. 200 vezes 2,6 vezes 240 dividido por 0,082 dividido por 298.
Não, não é possível. Deu aproximadamente 5.100 vezes 10 a menos 3. O que que eu fiz, gente? Só para depois, se vocês quiserem conferir. Eu peguei 200 vezes 2,6 vezes 240 vezes 00 sobre 0,082 dividido por 298. Tudo isso deu 5.100. E aí eu operei com as potências que eu tinha aqui, 10 a menos 3. Então isso aqui dá aproximadamente 5,1 gramas. 5,1 gramas, tá? Beleza? Bem chatinho, né? Aí, isso é o item A. Cara, o item B tem uma pergunta nada a ver com o item A. Então isso aqui era o item A. Item B, gente. Qual é o nome de uma liga metálica formada entre mercúrio e outro metal? Esse tipo de liga é uma mistura homogênea ou heterogênea? Essa liga tem um nome, né, gente? Amálgama. Amálgama. Amálgama é o nome que a gente dá para mistura de mercúrio com qualquer outro metal. Mercúrio com prata, mercúrio com cobre, mercúrio com ouro, mercúrio com ferro, tá? Ela não tem nada a ver com o item A em si. E é uma mistura homogênea. É uma mistura homogênea, como toda mistura, tá? Beleza? Tá aí então a questão número 4. Em compensação, o que a 4 tem de chata, a 5 tem de rápida. Mercúrio com qualquer coisa. É que, na verdade, essa qualquer coisa é sempre um metal, porque não é outra coisa que dissolve no mercúrio, a não ser metal, tá? Amálgama. Próximo. 5. 5, gente. Supondo um comportamento ideal, qual a opção que indica aproximadamente a massa em gramas de 1,12 litros de NH3 na CNTP? Então, ele quer saber o seguinte: imagina que a gente pegou um balão, colocou amônia lá dentro, e encheu o balão. Encheu com uma massa desconhecida. Injetou amônia lá no balão. Só que o balão tem um volume na CNTP de 1,12 litros. Tá bom? Gente, o que que a gente consegue de cara deduzir pelo simples fato do cara estar na CNTP? Que cada 22,4 litros de gás, nessas condições, tem que ter lá dentro 1 mol. Só que vem aqui, o gás que está lá dentro é quem? É a amônia. Então eu sei quanto pesa 1 mol de amônia. 17 gramas. A massa molar do nitrogênio é 14, a massa molar do hidrogênio é 1. Então olha o que eu vou fazer. Em vez de eu escrever que 22,4 litros equivale a 1 mol, que é verdade, eu vou escrever que 22,4 litros equivale a 17 gramas de amônia. 17 gramas de amônia, que é 1 mol.
1,12 M. Tá bom? Ô, gente, vocês conseguem fazer essa conta aqui de cabeça, ó? É, quantas vezes o número 1,12 é menor do que 22,4? 20 vezes? Daqui para cá, então, dividiu por 20? Então, quer dizer que aqui, daqui para cá tem que dividir por 20 também. Quando a regra de 3 tem números bonitinhos, você consegue fazer essa conta rapidamente. Então, a massa que eu quero é 17 dividido por 20. Que dá 0,85, né? 0,85 gramas. Tá bom? 0,85, alternativa A. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem a questão 6 aí, o enunciado dela, tá? Que é um pouquinho assim, é meio truncado o enunciado. Vamos lá. Aqui chama uma questãozinha de cara de Unicamp, né? Cara de Unicamp. Bebidas gaseificadas apresentam inconveniente de perderem a graça depois de abertas. Fica meio aquele gosto característico, né, de bebida que está muito tempo aberta. A pressão de gás carbônico no interior da garrafa de refrigerante, antes de ser aberta, gira em torno de 3,5 atmosferas. E é sabido que depois de aberta, ela não apresenta as mesmas características iniciais. Considere uma garrafa de refrigerante de 2 litros, sendo aberta e fechada a cada 4 horas, retirando-se do seu interior 250 ml de refrigerante por vez. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que, dos gráficos a seguir, o que mais se aproxima do comportamento da pressão dentro da garrafa, nesse intervalo de tempo, é qual? Então, ele quer que você, olhando nos gráficos, ele quer que você diga qual deles representaria o que acontece com a pressão dentro da garrafa de refrigerante. Ele tem a garrafa lá, com a pressão inicial, ele abre, tira o refrigerante, fecha, deixa lá 4 horas. Abre, tira o refrigerante, fecha. Se você já fez isso, você imagina o que deve acontecer, né? Vamos imaginar o seguinte, ó. Você tem uma garrafinha. Você tem uma garrafinha. E lá dentro tem refrigerante. E aqui tem um gás, ó, que fica bem aqui, ó. Aquele gazinho aqui. Aquela parte que parece estar vazia, né? Na verdade, está cheia de gás. Aí, a hora que eu abro, a pressão imediatamente faz o quê? Ele fala que a pressão aqui dentro, pessoal, é 3,5 atm, não é? Com certeza, a pressão aqui fora é menor.
Quando a gente abre um gás, o gás não tem uma tendência de se espalhar? Só que pensa assim, o gás que está dentro vai sair ou é o gás de fora que vai entrar? É o de dentro que vai sair. Por quê? Porque a pressão é maior. O que vai acontecer aqui, gente, é que imediatamente o gás é expulso, ou parte do gás é expulso, né? Não vai sair todo o gás, mas parte do gás é expulso até as pressões se igualarem. Tanto é que quando você abre a garrafa pela primeira vez, você escuta o ar saindo. E barulho é o ar saindo. Não é o ar, né? É o gás que estava lá dentro da garrafa. Tá, beleza. Então, imediatamente a pressão cai. Aí você tira refrigerante. Então, agora a garrafa, ela já está um pouco mais vazia. Nossa, a garrafa ficou meio torta, peraí. Ó. Agora, a minha garrafa está mais vazia. Fechei a garrafa de novo. Fechei a garrafa. Conforme eu fecho a garrafa, o refrigerante começa a perder gás de novo. O que começa a acontecer com a pressão dentro da garrafa? Começa a aumentar de novo. Tanto é que se você já reparou isso em casa, você abre o refrigerante da primeira vez e põe o refrigerante ali no copo e fecha. Depois que você vai de novo na garrafa e abre, não faz de novo aquele barulho? Pss, só que menor. Então, tipo assim, quando você fecha, você abriu a garrafa, a pressão aqui cai para 1 atm. Pá. A hora que você fecha a garrafa, a pressão começa a subir de novo. A pressão começa a subir de novo. Até chegar num valor aqui. Só que o valor que a pressão chega aqui nunca vai ser 3,5 atm de volta. Por quê? Primeiro, porque tem menos gás aqui. Segundo, porque o espaço é maior. Então, o que acontece é que você abre a garrafa, a pressão cai. A hora que você fecha a garrafa, a pressão começa a subir de novo, até o valor máximo. A hora que você abre a garrafa de novo, a pressão cai. E ela vai subindo. Tudo bem? Tem que olhar aí o gráfico agora. E aí? B de bola. B de bola. O gráfico é o B de bola. A pressão sempre cai para 1 atm toda vez que a garrafa é aberta. E aí ela sobe depois que a garrafa é fechada. Mas ela nunca atinge o valor inicial. Ou, na verdade, né? Ela nem atinge sequer o valor anterior. Né? Se você perceber no gráfico do item B, a pressão faz isso, ó. Ela cai, aí depois ela faz isso, ó. Sobe. Aí você abre de novo a garrafa. Ela cai, aí sobe de novo, depois que ela fecha. A pressão vai sempre aumentando até um valor limite, mas ela nunca chega ao valor inicial dela. Senão o refrigerante não perderia o gás nunca, né? Tá? Então é B de bola. B de bola. Oi, como? Não, isso eu não teria condição de dizer, se ela sempre vai crescer assim. É que das alternativas é a única possível. Se ela vai crescer mais curva ou menos curva, não... o que importa, na verdade, o que faz a gente olhar para a alternativa B e ela estar certa é, primeiro, toda vez que o valor cai, ele cai a 1 atm, e toda vez que o valor sobe, ele sobe a um valor inferior ao que ele estava antes. Essas duas questões são as mais relevantes da alternativa em si. O fato de ser curvo, eu não tenho como saber, tá? Beleza? Então é a B de bola. Questão 7. Você tem um deslocamento de equilíbrio. Porque o que que acontece? De onde vem esse gás que está na garrafa? Ó, ó, olha só, é mais ou menos o mesmo problema da pulga do mergulhador. Quando a indústria vai colocar gás no refrigerante, na verdade, ela não injeta gás no refrigerante. Ela coloca CO2 dissolvido no líquido.
Esse CO2 está no estado líquido e ele é dissolvido no líquido. Como que eles conseguem fazer isso? Aumentando a pressão. Então, se eu colocar o refrigerante num ambiente onde a pressão esteja muito alta, o equilíbrio é favorecido para cá. Então, tipo, a dissolução de um gás num líquido se favorece com o aumento de pressão. Por isso que quando você compra a garrafa de refrigerante, a pressão está alta, para o gás ficar preso no líquido. Aí o que acontece? Quando você abre a garrafa, a pressão cai. E quando a pressão cai, o processo contrário é favorecido. Ou seja, você tem um gás que está aqui dentro, CO2 dissolvido no refrigerante, ele vai saindo do refrigerante. Cada vez que eu abro a garrafa e a pressão cai, sai um pouco de gás, sai um pouco de gás, sai um pouco de gás. Ele faz isso aqui, ó, e vai indo embora. Chega uma hora que o refrigerante não tem mais gás ali dentro, tá? Exatamente. O problema não é você retirar o refrigerante. Por exemplo, se você pegar uma garrafa, é que ninguém vai fazer uma coisa dessa, né? Mas vamos supor, você pega uma garrafa de refrigerante, novinha, abre, não toma, fecha, deixa um tempo lá. Abre, fecha, sem tomar. Se você fizer isso 5 vezes, o gás vai embora. Mesmo se você veda a garrafa bem vedadinha, ele vai acabar escapando o gás. Ele acaba escapando um pouquinho da garrafa. Não tem jeito, tá? Ou seja, o refrigerante tem realmente um prazo de validade. É para tomar rápido mesmo, né? Questão 7. Professor, Oi. o gás ele só vai sair a partir do momento que a gente abrir a garrafa, né? Ele não tá saindo quando a garrafa tá fechada. Tipo, abrir a garrafa e. Exatamente. Na verdade, assim, para o gás conseguir sair, ele precisa ter uma queda de pressão, mesmo que não seja muito grande. E como que eu vou garantir essa queda de pressão? Abrindo a garrafa. Então, tipo, o que que acontece, né, ó? Acompanha meu dedo aqui, ó. A pressão da garrafa tá aqui, ó. Abrir a garrafa, a pressão faz isso, porque o gás escapa. Aí eu fecho a garrafa. Quando eu fecho a garrafa, a pressão lá dentro não tá baixinha, ó. Aí o gás começa a sair, ó. Saindo, saindo. Fica lá no meio da garrafa preso, saindo do refrigerante, tá? Aumentou a pressão. Agora eu abro a garrafa de novo. Pum, escapa o gás da garrafa. Então, a descida é o gás indo embora da garrafa. A subida é o gás saindo do refrigerante e ocupando a garrafa de novo, para depois você abrir e ele cair de novo a pressão. Não sei se ficou claro agora, tá? Entendi, obrigada. Então, o que ela faz aquela máquina que transforma a água em água com gás, ela faz o quê? Ela pega a água, coloca no recipiente e injeta CO2 gasoso numa pressão muito grande. Tanto é que essas máquinas que transformam água em água com gás, elas normalmente têm um botijão de CO2 para abastecer ela com frequência. Que aí o que acontece? Se você injetar o CO2 no líquido com pressão alta, ele fica preso no líquido, tá? Não sei exatamente como eles fazem isso em detalhes, mas é em pressão alta, tá? Beleza? Então tá. Simpósio sobre bebidas gaseificadas. Questão 7. Ele quer VOF na questão 7. Peraí que a Verônica tá meio embaçada. Voltou. Voltou. Aí. Oi. Simpósio de bebidas gaseificadas, né? Não sei, cara. É uma boa pergunta. Alguém sabe, gente? Não sei. Por que que as bebidas não são cheias até a boca? Tem um espaço vazio? Não sei. Não sei. Sabe onde você vai encontrar, eu acho, essa resposta? No Manual do Mundo. Talvez ele tenha lá. O Iberê é foda, né? Ele sempre diz essas coisas. Por que que a garrafa não é cheia até o final? Talvez seja alguma coisa industrial. Uma coisa de aplicabilidade industrial, deixa o processo mais fácil de fazer, evita derrubar a coisa da garrafa. Porque imagina a garrafa indo naquelas esteiras meio que cheia até o talo. Vai emporcalhar tudo ali, né? Pode ter alguma coisa a ver com expansão?
talvez prevendo um congelamento do líquido, talvez prevendo um aumento de temperatura. Pode ser que tenha a ver com o fato de evitar a garrafa explodir. Talvez. Uma boa pergunta, Edivan. Uma boa pergunta, não sei. Questão 7. Baseado nos conceitos de gases, analise as afirmações a seguir. 1. Essas questões de VUF, elas são chatas de fazer, mas boas para aprender, assim, para estudar. Perdão. 12 gramas de hélio ocupam o mesmo volume que 48 gramas de metano, medidas nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, imagina o seguinte, ó. Imagina que você tem um balão e você tem 12 gramas de hélio. 12 gramas de hélio. E imagina que você tem um outro balão contendo metano, 48 gramas. Imagina que esses balões estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, CATP. O que a afirmativa está dizendo é que o volume desse balão é igual ao volume desse. Eu vou ler a frase de novo para ver se fica claro. Ó, 12 gramas de hélio ocupam o mesmo volume que 48 gramas de metano, medidas nas condições de ambiente. Ô, gente, para eu garantir que o volume é igual, eu tenho que garantir uma outra coisa. O quê? Porque vamos lembrar o seguinte: como é que eu calculo o volume de um gás? Usando a equação de Clapeyron. Fica N, R, T, dividido por P. O cara não fala que os gases estão nas mesmas condições? Fala. Então a pressão é igual, a temperatura é igual. Para o volume ser igual, o que também tem que ser igual? O número de mols. Então, se aqui dentro tiver o mesmo número de mols, essa frase é verdadeira. Se lá dentro tiver a mesma quantidade de mol de gás, eu posso dizer que esses balões têm o mesmo volume. Então vamos lá. Número de mols de hélio, gente. Massa sobre massa molar. Número de mols é massa sobre massa molar. 3 mols. E o número de mols de metano? Alguém lembra de cabeça a massa molar do metano? 16, né? Olha que beleza. Ô, gente, eu acho que é verdadeira essa frase, hein? Quando ele fala que 12 gramas de hélio ocupam o mesmo volume que 48 de metano, ele está falando do mesmo número de mols. Nos balões eu tenho a mesma quantidade de mols. Se eu tenho a mesma quantidade de mols, a temperatura também é a mesma e a pressão também é a mesma, essa conta vai dar a mesma para os dois, ó. Então é verdade. Essa frase é verdadeira. Ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Tá? A gente usou hipótese de Avogadro para fazer essa questão. Frase 2. Frase 2. Na 2 ele diz: em um sistema fechado, para proporcionar um aumento de pressão de uma amostra de um gás numa transformação isotérmica, é necessário diminuir o volume desse gás. Você está num sistema fechado. Sistema fechado. Ele quer aumentar a pressão. Para isso, ele quer transformar o gás. De que maneira? Isotermicamente, não é? Então, para um pouquinho.
Você lembra do gráfico de transformação isotérmica? Gráfico de isotérmica, ó. O que que o gráfico de uma transformação isotérmica fala para mim? Por exemplo, ó, pega um ponto aqui do finalzinho do gráfico. Pega um ponto aqui do finalzinho do gráfico. Nesse ponto eu tenho um volume grande, concorda que isso aqui é um volume grande? Com uma pressão pequena. Ups, uma pressão pequena. Se eu quiser aumentar a pressão desse gás, o que que eu faço com ele? Diminui o volume, não é? Se eu diminuir o volume, gente, ele vem para cá, por exemplo, ó, ele passa de 1,1 para 1,2, ó. Eu tenho aqui um volume pequeno e uma pressão grande, tá bom? Então, eu acho que essa frase está verdadeira. Ó, em um sistema fechado, para proporcionar o aumento de pressão de uma amostra de gás numa transformação isotérmica, seria necessário diminuir o volume do gás, tá certo? Ó. Se eu diminuir o volume do gás numa transformação isotérmica, a pressão sobe, tá? Tá, beleza. Tá certo. Verdadeiro. 3, 3. A 3 diz o seguinte: em um recipiente fechado, existe 1 mol de gás A, mais uma certa quantidade em mol de B. Então você tem um, peraí, você tem 1 mol do gás A e X mol do gás B. Ele não fala quantos mols eu tenho de B. Sendo que a pressão total no recipiente é de 6 atm. Então você tem uma pressão total de 6 atm. Ô, gente, por que que ele está usando o termo total? Porque você tem uma mistura gasosa. Então lá dentro você tem um pouco do gás A, um pouco do gás B, e a soma das pressões dos dois gases tem que dar 6 atmosferas. Se a pressão do gás A for 2 atm, então ele está considerando que a pressão do gás A é 2 atm. Se a pressão parcial do gás A for 2 atm, então eu posso dizer que a quantidade de gás B é 3 mols. Então ele quer saber o seguinte: quantos mols eu tenho de B? E aí, vocês acham que essa frase é verdadeira? Ele fala que tem 3 mols do A, do B. Eu acho que não. Como que a gente consegue perceber isso de cabeça? Pensa comigo o seguinte, ó. Se a pressão de A vale 2, vocês concordam que a pressão do B ela tem que valer 4? Por quê? Porque a soma das pressões tem que dar 6. Uai, mas espera um pouquinho. Então quer dizer que a pressão do B é o dobro da do A. Adivinha por quê? Adivinha por quê? Por causa do número de mols. A pressão parcial de um gás não é proporcional a quantos mols ele está dentro da mistura. Então, tipo assim, se 1 mol de um gás, se 1 mol do gás está exercendo 2 atm de pressão, é porque esse X aqui, que está exercendo 4 mols, ele tem que ser o dobro, tá? Então, ó, a pressão parcial de B é 2 vezes a pressão parcial de A. Isto significa que a quantidade de moléculas de B, a quantidade de moléculas de B
é 2 vezes maior que a de A. 2 vezes maior que a do gás A. Pressão é proporcional ao número de moléculas. Portanto, 3 pontinhos aqui do portanto, o número de moléculas do gás B tem que ser 2 mols, gente. Ele tem que ser 2 mols. Tem que ser 2 mols. Então tá falsa, porque ele afirma que são 3, né? Tá falso. Então ficou V, V, F. Apenas a 1 e a 2 corretas, alternativa C. C. Aí. Próximo. Hum, Questão 8. Eu acho que essa questão tem umas informações meio nada a ver aqui, mas tudo bem. Eu- Ele diz o seguinte: um peixe ósseo com bexiga natatória, órgão responsável pelo seu deslocamento vertical, encontra-se a 20 metros de profundidade no tanque de um oceanário. Para buscar alimento, esse peixe se desloca em direção à superfície. Ao atingi-la, a sua bexiga natatória encontra-se preenchida com 112 ml de oxigênio. Então, o volume da bexiga natatória é de 112 mililitros de gás. Isso, a que pressão? Quantos ATM está lá dentro? Um! Por que um? Não é um? Vocês estão achando que é quanto? Vocês não estão achando nada, né? Não entendi. E aí? Como que a gente sabe que o gás lá dentro está com pressão de 1 atm? Ele não fala que esse volume da bexiga foi atingido quando o peixe estava na superfície? Então, se o peixe está na superfície, a pressão lá dentro do ar é 1 atm. Tá. Considerando que o oxigênio molecular comporta-se como um gás ideal em condições normais de temperatura e pressão. Quando o peixe atingir a superfície, a massa de oxigênio molecular na bexiga natatória em miligramas vale quanto? Então, isso aqui está na superfície, tá? A 1 atm. Considerando que o gás está na CNTP, é CNTP? É. Então, 1 mol de gás ocupa 22,4 litros. Só que como esse gás é o oxigênio, a gente poderia trocar isso aqui por quantos gramas? 32. Então eu vou tirar aqui, ó. Eu vou colocar 32 gramas de gás. Só vou colocar aqui uma chavezinha, ó, dizendo que isso aqui vale 1 mol. É 22,4 litros. Qual é a massa de oxigênio para 112 miligramas? Desculpa, 112 ml. Opa, perdão. Ó, só coloquei um 10 a menos 3 ali pro ml, tá? Então fica M igual a 112 vezes 10 a menos 3 vezes 32 dividido por 22,4. Aqui. Vai dar 5 aqui, né?
112 dividido por 22,4 dá 5. 5. Vai dar 5 vezes 32. 320. 160. Acho que é isso. 160. 10 a menos 3 gramas. 10 a menos 3 gramas. Ele quer em miligramas? Ah, então é 160. Tá? 160 miligramas. Ali. Beleza? Tá aí a questão 8. 9. Aí. Q9, gente. Num recipiente cujo volume é de 10 litros, contém hidrogênio molecular, em condições normais de temperatura e pressão, de novo. Qual a quantidade de matéria e qual a massa correspondente do gás? Aqui, gente, ele deu a constante, mas eu não preciso usar a constante se eu lembrar da CNTP. O que que eu sei sobre CNTP? Que a pressão é 1 atm, que a temperatura é 273 Kelvin, ou 0 graus Celsius, e que o volume molar de qualquer gás é 22,4 litros por mol. Acabou. Eu preciso é disso aqui, tá? Ah, se a temperatura fosse diferente, eu não teria como usar o 22,4. Tá. O que ele falou é o seguinte: eu tenho um balão, e esse balão está cheio de hidrogênio, ele tem 10 litros. Ele quer saber quantos mols tem aqui. Gente, 10 litros, se você fizer de cabeça essa conta, dá um pouco menos da metade disso aqui, não dá? Metade disso aqui é 11,2. Isso aqui deve ser metade de um mol. Quase que metade de um mol, né? Vai ficar assim, ó. 1 mol do gás ocupa 22,4. Quantos mols de hidrogênio vão ocupar 10 litros? Deve dar um 0,48. Deixa eu ver. 0,44. 0,45. 0,45. 0,45 mols. Olha lá, pronto. Fechou. E aí ele quer a massa no item B. Então, esse aqui é o item A. Tá? Para a massa no item B, outra regra de 3. 1 mol de H2 pesa 2 gramas, né? H2 é um oxigênio molecular, 0,45 mol, dá uma massa Mzinho. Olha lá. 0,45 vezes 2 dá 0,9 gramas. Gramas. Aí. Questão 10. A 10 tem
um negocito nela que você tem que perceber. Ah, dá pra colocar aqui. D10. Na 10 ele diz o seguinte, gente. Um cilindro de 50 litros de paredes indeformáveis. Quando ele fala que o cilindro tem paredes indeformáveis, gente, ele está querendo dizer que o volume é constante. Então, ele não vai nem dilatar nem contrair. Um cilindro de 50 litros de paredes indeformáveis contém hélio, massa molar igual a 4 gramas por mol, a 27 graus Celsius. Então, é isso aqui, ó. Eu tenho um cilindro. Esse cilindro tem 50 litros. Aqui dentro eu tenho hélio e a temperatura do cilindro é 300 Kelvin, ou 27 graus Celsius. Tá. Aí ele fala o seguinte: uma parte do gás vazou e a pressão interna passou a ser 0,4 atm menor do que a inicial. Então, tipo assim, por algum acaso, escapou gás. Então, teve um vazamento. Tá? Aqui você tinha uma pressão, que eu vou chamar de P. Tá bom? Pressão P. Aí vazou hélio. O hélio que ficou lá dentro tá com uma pressão de P menos 0,4. Eu acho que é isso. P menos 0,4. Ô, gente, por que que a pressão caiu? Eu sei que essa pergunta pode parecer meio boba. Por que que quando o gás escapa, ou parte do gás escapou, a pressão caiu? Porque você diminuiu o número de moléculas. Ó, vamos voltar na equação de Clapeyron. Como é que eu calculo a pressão de um gás, gente? Não é nRT sobre V? Então pensa, aqui dentro tinha um certo número de mols no volume, numa temperatura. Tá, aí se, por exemplo, se escapar um pouco de gás, o volume continua sendo o mesmo. A temperatura continua sendo a mesma, mas agora tem menos moléculas. Então a pressão cai um pouquinho. Tudo bem? Beleza. Com base nessas informações, pode-se afirmar que aí tem as opções aqui. Pelas opções, se vocês olharem no gabarito, ele quer saber quanto de hélio escapou. Olha nos itens A, B e C. Ele fala sobre a massa de hélio perdida. Nos itens D e E, ele fala a quantidade de matéria de hélio perdida. Então, no final das contas, o que ele quer saber é qual a quantidade de hélio que foi perdida. Quantidade de hélio perdida. Aqui. Tudo bem? E agora? Gente, vamos pensar o seguinte. Eu vou fazer uma coisa aqui que talvez demore um pouquinho, mas eu vou fazer para que você nunca mais precise fazer e perceba isso rápido. Escuta, a pressão inicial lá dentro não era o número de mols inicial vezes R vezes T sobre V? Eu não sei qual era a pressão de hélio dentro do balão. Eu só sei que tinha uma pressão e essa pressão tinha a ver com o número de mols do hélio no início. Tá.
A pressão final é a pressão menor, que é a pressão do hélio que ficou lá dentro. Não é isso? Quanto vale a diferença entre as pressões? 0,4. Ele falou, caiu 0,4. Então, você concorda comigo que se eu fizer essa conta aqui, ó, a inicial menos a final, isso aqui tem que dar 0,4? Antes que alguém faça a pergunta que eu já estou vendo na cabeça de quem está acordado. Professor, não tem que ser final menos inicial? Não, não é delta. Eu só estou calculando uma diferença de pressão. Peguei a pressão maior, subtrair da menor tem que dar 0,4. Tá bom. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou substituir isso aqui e aqui. Ó. Vocês vão perceber uma coisa. NI, R, T sobre V igual, menos NF, R, T sobre V. Não tem que ser 0,4? Escuta, o que que dá para tirar em evidência aqui? Peraí, deixa eu sair da frente aqui. O que que dá para tirar em evidência nessa conta esquisita? R vezes T sobre V, não é? Então vem cá. Vê se faz sentido. RT sobre V vezes NI menos NF igual a 0,4. O que que é o 0,4? Não é a diferença de pressão? Tá. O que que é o NI menos NF? É o que escapou de gás. O que escapou de gás não é a diferença entre os dois quantidades de gás? Então, isso aqui eu vou chamar de delta N. Delta N. Então, onde eu quero chegar com isso, gente? Se você souber isso, você não precisa fazer esse mundo de conta. Ó. RT sobre V vezes delta N é igual a delta P. Ó, o que que eu acabei de escrever matematicamente aqui? Que a variação de pressão que houve dentro do recipiente é proporcional ao quanto de gás escapou. Isso aqui, ó, é a quantidade de gás vazado. Gás vazado. E isso aqui é a queda de pressão. Pressão. Então fica RT. E o que ele quer saber é justamente isso aqui, ó. Ah, então se a pressão caiu 0,4, é porque escapou uma quantidade de gás proporcional a isso, tá? Tá, o que que ele deu para mim? O R é 0,082 vezes. A temperatura do gás é 27? 27 graus. Sobre o volume, 50 litros, vezes delta N, igual a delta P, a queda de pressão, 0,4. Tá? Aqui eu posso fazer o seguinte, ó, gente. Eu posso passar os 50 multiplicando 0,4 aqui. Então fica assim, delta N igual 50 vezes 0,4 dá 20. Sobre. Tá vendo essa conta aqui, ó? 300 vezes 0,082? Isso dá 24,6. Eu vou passar dividindo. Vai ficar aqui 24,6. Ficou assim a conta, ó. Aproximadamente não, 20 dividido por 24,6. Tá? Vai dar quase 20 sobre 25, dá quase 0,8. 0,81.
0,81 mols. 0,8 mols. Deixa eu ver o que tem aqui de alternativa. Maior que 1,5? Não, vai ter que passar para grama isso. Vai ter que passar para grama. Vou passar para grama. Como é hélio, 1 mol vale 4 gramas. 1 mol vale 4 gramas. Como escapou 0,8 mols, escapou uma massa M. Dá aproximadamente 3,2 gramas. Dá um pouquinho mais, né? Que 3,2. C. C. Tá? Vocês entendem por que um pouquinho mais do que 3,2? Porque aqui eu arredondei para 0,8. Tá? A quantidade que de fato escapou é 0,81, é um pouquinho maior. A conta ficou meio chata também. Eu gostei dessa questão assim, porque ela tem um pensamento diferente, né? A gente está trabalhando usando o PVNRT para calcular não a quantidade de gás que está dentro do frasco, mas a que escapou, tá? Tá aí então a questão. Agora a última questãozinha, a 11. E 11. Essa daqui é de transformação, a gente não usou nenhuma. Alô? Ui. A gente não usou nenhuma questão de transformação, eu acho. Não fizemos nenhuma. Essa daqui é a última que a gente vai usar. Observe a figura a seguir. Inicialmente, o ar está confinado em apenas uma das partes do aparelho. Quando a torneira é aberta e o gás se espalha e ocupa. Quando a torneira é aberta, o gás se espalha e ocupa a outra parte. Então, espera um pouquinho. Você tem um sistema de 2 frascos meio que conectados por um tubo. Aqui, tubo, e aqui. Ó. Aqui tem uma torneirinha no meio, ó. Inicialmente, o gás ele está confinado dentro do volume de 2 litros. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. E o recipiente do lado, que é de 3,5 litros, ele está vazio. Tá? E aí veja o que ele está falando lá no desenho, né? A pressão inicial aqui é de 5 atms. 5 atms. E a temperatura é 400 Kelvin. 400 Kelvin. Tá. Só que daí o cara abre a torneira. Quando o cara abre a torneira, obviamente o gás espalha. O gás espalhou. Agora ele está ocupando os 2 litros de um lado e os 3,5 litros do outro lado. Agora ele está todo cheinho aqui, ó. Só que a pressão caiu, ela foi para quanto? Quanto que foi a pressão? 2 atm. Então veja, ó. O volume aumentou e a pressão caiu. Ele quer saber qual é a temperatura final. Tá aí. Aqui, gente, não tenho que ficar perdendo muito tempo tentando analisar a situação. Você tem o estado inicial, tem o estado final. Você tem as variáveis do gás no estado inicial, porque você conhece volume, pressão e temperatura. Você tem as variáveis no estado final, volume e pressão, só não tem a temperatura. Pronto. PI vezes VI dividido por TI
é igual a PF vezes VF dividido por TF. Acabou. Vê o que dá para cancelar aqui, tá? Como a temperatura já está em Kelvin, a gente não precisa nem se preocupar com isso, tá? Então a pressão fica 5 vezes. O volume inicial é 2. Olha lá. Pressão inicial, volume inicial, tá? Dividido pela temperatura inicial, que é 400 Kelvin. Tira o Kelvin, vai, lá na mão. Isso é igual a 2 vezes. Cuidado aqui, ó. Aqui que tem que tomar cuidado. O volume agora passou a ser 5,5, tá? 5,5 sobre TF. Ó, aqui com bastante calma você consegue cancelar coisas e chegar na conta rapidinho. Olha só por quê, gente. Tá vendo que tem um 2 aqui e tem um 2 aqui, ó. Então, tchau. Cancela o 2 e o 2. Morreu. Outra coisa que dá para cancelar. Tá vendo que tem um 5 aqui e um 5,5? Os dois não são divisíveis por 5? Então, divide dos dois lados por 5. Vai dar 1 e 1,1. Ou seja, quanto vale a temperatura final? E isso, ó. Aqui vai ficar TF vezes 1, que dá TF, igual 400 vezes 1,1, que dá 440 Kelvin. Essa é a temperatura final do gás. Tá? Quando é para usar PVT e Povotó, não tem muito que dificultar a questão. É mais ou menos nessa linha aqui. Tá? As questões mais complicadas, assim, pelo que dá para perceber, são as que usam em Clapeyron. Tá bom? Fechou? A gente vai fazer o intervalo mais cedo e volta mais cedo, tá? A gente são 15 para as 10, a gente volta 10h15. E aí começa a segunda parte da parte de física. Tá bom? 10h15, tá, gente? Por favor. Tentem não atrasar.